Bom, gente, esse é um extra leitura, né? Que o nosso encontro vai ser só daqui a alguns dias, mas a gente leu aí mais ou menos umas 65 páginas, 70 páginas. Então a gente vai comentar um pouquinho, dependendo da versão, né? Comentar um pouquinho o que a gente está achando até agora. E só para dar um exemplo para vocês, a gente tem praticamente dois momentos, né, importantes. Um primeiro que é meio que um monólogo, né, do nosso herói contando um pouquinho para a gente a questão do sono, né? Ele começa, né? Durante muito tempo costumava deitar-me cedo. Às vezes mal apagava a vela, meus olhos se fechavam tão depressa que eu nem tinha tempo de pensar, adormeço. Então ele vai, a partir daí, contar um pouquinho, né, a história do sono, das questões do acordar, né, no meio da madrugada, não saber, naquele pequeno instante, logo que se acorda, onde se está, né, e ele pensando um pouco no passado. E é bem interessante que ele está num presente, falando um pouco do passado, de vários tempos do passado, que a gente vai identificando meio que por E alegorias ali, né? eu achei interessante que é essa dinâmica de um sonho, né? A gente, quando Isso. a gente tem consciência de que está sonhando, a gente não sabe de fato o tempo e tal. Então ele brinca com essa questão de, ó, estou localizado aqui, mas não estou. Achei muito legal. E é legal ter uma hora, né, falando da questão do sonho, que ele fala que logo ao acordar, ele não sabe ainda que ele já, que se ele está no sonho ou se ele já está na realidade, Exato. né? Tem todas essas questões. E aí ele vai A gente contando. nunca sabe quando começa um sonho, né? Quando a gente percebe, a gente já está sonhando. Ele Exato. brinca com isso. E interessante também que a partir dele falando um pouco dos sonhos e do sono dele, a gente vai sabendo várias coisas, que ele viajou por diversos lugares, que ele dormiu e acordou em quartos em diversos lugares, Paris, Veneza, Viena. A gente vai sabendo meio que coisas que ele vai largando assim por acaso, né? É uma coisa que eu acho interessante, né? Porque eu acho que essa obra ele vai lidando com a questão do tempo, das lembranças e tudo isso. E sem dar localização no tempo, né? Ele não É, diz exatamente. A gente que vai imaginando e a gente percebe quando ele está criança, mas sem ele pontuar, né? é, mas é interessante porque o material do sonho passa inevitavelmente por alguma experiência, por alguma coisa que a gente já passou, né? Não é algo, apesar da gente viver como sendo algo inusitado, a gente vai recolhendo fragmentos que ficam aí em algum lugar inacessível e que o sonho, sem a gente conseguir controlar, o sonho vai fazer, ele vai pensando essas fragmentos, né, daquilo que a gente viveu, que não necessariamente nos chamou a atenção naquele momento, não é necessariamente um evento importante, mas que, por alguma razão, o sonho traz novamente a consciência, aquilo que muitas vezes passou despercebido, e nos dá a oportunidade de restabelecer uma nova narrativa, uma nova elaboração a partir daquilo que o sonho nos traz, né? Então ele fala assim: enquanto dormia, havia regredido sem esforço a uma era para sempre passada da minha vida primitiva, voltando a encontrar algum dos meus terrores infantis, né? Então alguma coisa que ele não deu conta de lidar, isso volta no sonho, que é Isso. onde a gente tem uma das vias de acesso ao inconsciente é pelo sonho. Sim. Né? Então tem algumas formas de acesso ao inconsciente que é quando a consciência ela está mais rebaixada Uhum. e aí os E aí, terrores infantis voltam. e é muito legal, né? Mais para frente, quando ele vai dizendo, né, que ao despertar aquele tempo que ele demora para entrar na realidade, descobrir onde ele está, se perceber acordado, né? Ele vai narrando esse período de tempo e ele fala que é curto,
mas que parece que passa ali, né? Todo um momento, onde eu estou, aquelas experiências todas, era um sonho, E não vira um era? ritual, né? E aí vira um ritual dele essa parte que ele faz, exatamente. E tem uma parte, uma alegação que ele faz aqui, que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte: apoiava brandamente minhas faces contra as belas faces do travesseiro que, cheias e frescas, são como as faces da nossa infância. Riscava um fósforo para olhar o relógio. Em breve seria meia-noite. Aí ele faz alusão. É esse o instante que o enfermo, obrigado a partir, e que teve de pousar em um hotel desconhecido, desperto por uma crise, alegra-se ao perceber debaixo da porta uma raia de luz. Que ventura já é dia. Dentro em poucos criados se levantarão, poderá chamá-los, virão prestar-lhe socorro. A esperança de ser aliviado lhe dá ânimo para sofrer. Agora mesmo julgou ouvir passos. Os passos se aproximam, depois se afastam, e a raia de luz que estava sob a porta desapareceu. É meia-noite. Acabaram de apagar o gás. O último criado partiu e será preciso ficar toda a noite a sofrer sem remédio. Então ele faz essa alusão desse momento sem nos dizer se ele é o enfermo ou se ele está apenas dizendo uma alusão, né? Então a gente pode já começar a pensar, será que ele já está falando um pouco dele neste presente? Do sofrimento dele. Isso. Depende muito da interpretação, né, da forma de leitura. Se ele é o enfermo, ele está fazendo talvez uma comparação, talvez. Ele está usando ou uma experiência própria ou apenas narrando um momento, né? Então, isso a gente vai, né? Acho que conforme a gente vai lendo a obra, a gente vai descobrindo pistas, né? Para mim ele está falando aqui do sofrimento em si, Sofrimento. não se está doente, se não está doente, da condição. Eu acho que ele está falando do sofrimento que é as noites. São as noites. Solitárias, né? Que não tem ninguém. E isso a gente vai ver exatamente no sofrimento que ele já tinha desde a infância, da solitude que ele tinha naquelas noites, quando criança, né? Que é a parte que vem a seguir. Quer falar um pouco, Quero? Eu só ia puxar aqui, né, que ele fala assim, que quando ele dorme, o dormir é para relaxar-se a tensão do meu espírito. Então, o dormir, ele também tem essa função, né? E aí, depois de toda essa, acho que dura ali umas 8, 9 páginas, né, que ele vai falando sobre a questão do sono e tal, a gente vai, então, descobrir a tal de Combray, né, que é a casa que eles têm de campo ali e algumas vivências que ele vai contando para a gente. Então, a gente vai ser apresentado ali ao senhor Swan, né, que vai ali jantar, vai ser apresentado mais ou menos aos pais, o pai e a mãe, a avó, as irmãs da avó, que são sempre, né, é bem aquela família meio disfuncional não, né, mas parece um monte de fofoqueiras ali, né, falando sobre o Swan e sempre jogando ele para baixo, né, esse Swan não vale nada, ele não é, né, tipo, que da aristocracia, só que aí eles vão descobrindo, opa, mas ele conhece tal pessoa, e aí a gente vai vendo todas essas fofocas acontecendo, e aí tem essa parte dessa lembrança dele, né, que é o momento para ele mais importante daquele dia, que é o beijo de boa noite que a mãe lhe dá todo dia. E aí a gente vai ver um grande sofrimento num dia que até o Swan, né, que dá nome ao livro, está lá jantando porque as tias e a avó descobrem que ele é mais do que esperavam que ele fosse, né, achando que ele fosse só um camponês ali, sei lá. E o Swan vai jantar ali na casa e tal, e a mãe não lhe dá o beijo de boa noite, né? E ele fica ali esperando, manda recados através da empregada ali da casa para a mãe ir lá dar um beijo de boa noite, e a mãe fala, não, eu não vou, né? Tem toda essa questão aí, eu queria deixar vocês falarem um pouquinho. Bom, eu acho que essa foi a parte que eu mais li com atenção no livro. Essa questão do beijo de boa noite,
ele até cita uma parte, né? Que quando a mãe se nega a fazer isso, o beijo perde a importância. Ele perde essa doçura que Significado, ele né? tinha antes. O significado se perde. Ele encara Então, aquilo ali, de tudo que ele tá falando aí, desculpa interromper, ele trata aquilo ali como algo único para ele, né? Algo exclusivo. Diante de tudo que eu passo, isso é o único, e quando some, se torna para ele mais comum, né? Perde o significado mesmo da natureza do beijo. É muito legal. é algo É, qualquer, né, Bill? e É comum, vira ordinário, né? tem uma parte que ele fala aqui, né? Às vezes, quando depois de me haver beijado, abri a porta para partir, desejava dizer-lhe: beije-me ainda outra vez. Mas sabia que logo seu rosto assumiria um ar de zanga, pois a concessão que fazia a minha tristeza e inquietude, subindo para levar-me aquele beijo de paz, irritava meu pai, que achava esses ritos absurdos, e ela, que tanto desejaria fazer-me perder a necessidade e o hábito daquilo. Ele passa a impressão, lembrando que ele está narrando em primeira pessoa, né? Então ele passa uma impressão de ser uma criança triste, que esse é o momento que ele espera durante o dia para ter essa alegria. Totalmente. Nos sonhos mesmo. Nos sonhos, quando ele coloca os medos dele, acho que é isso, né? É a primeira parte dos medos. Vai expondo o medo dele e esses medos mostram como é moldada a personalidade dele, sabe? E aí o beijo, que era aquilo que, que acalentava ele, né? Que fazia ele se sentir bem, é tirado. Aí todos esses medos entram em voga, etc. O medo e o sofrimento vão moldando aquilo que ele é como criança e tal. Por E mais que pra gente pareça, né, nos sonhos, você fala, pô, isso aqui é muito infantil, mas a gente vê que como isso molda ele, né, vai mudando a personalidade, fazendo com que ele sofra, e ele sente sozinho quando a criada sai, ele, né, relembra para ele, né, exatamente isso. E tem um apego, né, nesse sofrimento, uma coisa que vai sendo cultivada, curtida, tem um prazer ali no sofrimento, né? Então ele estava falando do hábito, né? Ele fala a influência anestesiante do hábito, Verdade. né? E a hora que o hábito sai, a hora que aquilo não está na força do hábito, eu me punho a pensar e a sentir o quê? Coisas tão tristes. Aí eu queria só abrir um parênteses de uma parte aqui, falando um pouquinho daquela sensação da avó, né? Que tinha esse desgosto, né? Por pessoas que não fosse do mesmo nível, né? Que eles e A tal. Batilde? É. A Cada Batilde. vez que descobria, né? Isso falando da avó, né? Cada vez que descobria nos outros uma vantagem, por mínima que fosse, mas que ela própria não possuía, persuadir-se de que não se tratava de uma vantagem, e sim de um mal, e para não ter de invejá-los, lamentava-os. Então você vê como é a cabeça da. Essa é a inveja levada à 10ª potência, né? Exato. Não, ela fala, não, isso era bom, não, isso então é uma porcaria. Se ele É uma falou com ele. porcaria. É o 880, né? É o mesmo que invejar a inveja dos outros, entende? É literalmente isso. Mas Porque a gente fica meio sabendo ali que o Swan, né, eles vão descobrindo aos poucos, né, com o tempo, que sim, ele frequentava altas rodas e tudo mais, né, e vai caindo por terra. E aí quem começa são as irmãs, né, da avó, a falar bem Nossa, eu acho dele. fantástico. E a avó Eu ali acho fantástico. veio. Eu Que lembrei elas da começam avó a do. elas começam a bajular o Swan, Isso. elas começam a bajular de uma forma assim. É uma coisa que minha avó faz com os outros. Então uma coisa assim. É fantástico uma coisa quando ela começa a bajular e as irmãs também começam a bajular. Aí depois, quando que ele vai se distanciando um pouco, eles começam a meter o pau no cara. Nossa, é fantástico. É muito bom. E a gente fica descobrindo, né, também,
que esse jantar que foi dado, né, é dado um jantar ali para o Swan, porque a mãe, né, do nosso herói, ela quer perguntar sobre a filha do Swan. Uhum. E a gente meio que, o narrador deixa aqui meio vazar ali uma informação que meio que ela vai ser prometida a ele e tudo mais, né? A gente não tá nessa parte, mas a gente, como ela não tem são lembranças, ela não segue, né, uma linha cronológica certinha, ela vai, volta, vem. Então a gente fica sabendo que a mãe tem esse interesse. Não é algo concreto. Não é algo concreto. Eu percebo que eu também percebi isso na leitura, Jean, que não é algo, por exemplo, cronologicamente, por exemplo, ano a ano, dia a dia. Não. São as lembranças. Como elas vêm, ele vai narrando. São memórias. Memórias. E, né, narrador em primeira Mas, assim, pessoa, e as memórias são falhas, a gente precisa também tomar certo cuidado. Então, mas assim, elas se interligam. Mesmo que elas não tenham, a gente não tem uma linha cronológica, elas fazem sentidos. Então ele apresenta. Perfeito. Para quem não leu assim, ele joga uma memória no início, e aí depois, algumas páginas depois, ele retoma aquela memória logo depois, mas e no meio já tem outra, mas elas fazem sentido, tá? Fazem sentido. Você se localiza na obra, você sabe quando ele tá criança, sabe quando tá adulto, quando ele tá, entendeu? Não é cronológico, mas elas têm um contexto ali do que você tá lendo, entendeu? Não é cronológico, mas pela escrita você consegue identificar. Sim, você sabe, não, isso aqui é infantil, ele está em outro momento, e aí quando ele cita outro fato lá na frente, você sabe que é tipo logo depois daquela outra memória que ele citou, então faz sentido, assim, você consegue se localizar, né? E aí tem uma parte, né, que nessa noite que o Swan tá jantando, porque a mãe quer perguntar e não consegue, né, porque ela tá perguntando da filha, chamam para jantar, né, e nunca consegue falar com ele sozinho. O nosso herói manda uma carta para a mãe pedindo para ela subir com urgência, porque ele precisa, né, porque ele queria aquele tal do beijo da boa noite, né. E aí ele pensa, né, julgava que Swan zombaria da angústia que eu acabava de experimentar. Se acaso tivesse lido minha carta e adivinhasse sua finalidade. Ora, pelo contrário, como vinha saber mais tarde, uma angústia semelhante à minha foi o tormento de longos anos de sua vida. E talvez ninguém pudesse compreender-me melhor do que ele. Então ele já vai entregando coisas, isso é genial, né? Que a gente vai ficar sabendo que o Swan, né, passou. Então a gente sabe que ele tem um casamento conturbado, né? Porque ele vai jantar e não vai com a esposa. A gente sabe que tem várias coisas que ele vai deixando e a gente vai montando esse quebra-cabeça. Eu acho que essa é a parte gostosa e sem se perder, né? A gente vai seguindo essas pequenas peças, mas a gente vai conseguindo montar facilmente. Posso jogar uma outra peça aqui que eu acho que vai ser importante para a gente costurar mais para frente? Ele vai rivalizando um pouco com o pai, né? Disputando um pouco essa mãe, fazendo algumas coisas que podem ser a contragosto do pai, o pai não gosta. Então eu acho que isso pode ter um desdobramento lá na frente para a gente costurar. Mostra talvez ali um pouco de ciúme, o ciúme pelo Swan que tá lá, o pai que tem a mãe, tem um pouco disso. Eu não consegui chegar no ponto que você... pelo Swan, pelo fato dele, né, perder o momento com a mãe dele, mas com o pai ainda, pelo menos eu não enxerguei ainda não com o pai. Assim. Sabe aonde que aparece? Eu percebi os ciúmes também, tanto no Swan, tanto no pai. Só que o pai, ele meio que desencoraja o narrador. Vocês não sentem isso um pouco? Eu sinto que ele desencoraja um pouco ele. Não é uma coisa assim, o pai que levanta, não, é o pai que rebaixa. Não, a rivalidade, você não sentiu aquela necessidade de aprovação? Agora no sentido de ter uns ciúmes com a mãe, eu não sei, entendeu? Eu acho que ele usa a mãe como uma necessidade de aprovação do pai. Entendeu? Isso aí. Como é? Ele usa a mãe? Não te ouvir. O que eu senti? Assim, uns ciúmes
entre o pai e a mãe, entre ele e o pai, eu não senti. Eu senti assim que ele tem uma necessidade de aprovação do pai e ele usa a mãe para isso, sabe? Não sei, eu enxerguei dessa maneira. Porque assim, tudo bem, você vê que né, o pai dele eu não sou o que o meu pai quer, eu não consigo, eu preciso me aprovar. E aí ele tenta fazer algo pela mãe, né? Ó, eu amo minha mãe sabe, quer trazer a relação com o pai. Não sei, eu senti isso pelo menos nessas. Tem uma parte aqui, eu vou ler uma parte grande, mas eu acho que é uma parte muito importante. Então, será que é o que eu tô... É que eu não tô com a edição aqui, gente. Eu saí correndo no trabalho para chegar, eu não peguei lá no segundo andar. Ele manda a carta, né? A mãe se nega a subir, tá? E ele fica, e ele fala assim, não, eu vou enfrentar a zanga, né? A braveza da minha mãe. Ela não vai gostar disso, e talvez a braveza do meu pai, e vou interceptá-los no corredor, porque eu quero o beijo de boa noite, né? E aí acaba que a mãe encontra, e o pai também vê o menino lá, e o pai meio que fala, tudo bem, fica com ele essa noite, né? Então eu vou ler, é um trechinho meio longo, mas só pra gente captar bem isso que a gente está falando agora, que eu acho que é bem importante. Mamãe passou aquela noite em meu quarto, no momento em que acabava de cometer uma falta tão grande que esperava ser obrigada a deixar a casa. Meus pais me concediam mais do que eu nunca teria obtido deles como recompensa de uma boa ação. E até na hora em que se manifestava por aquele ato de graça, o procedimento de meu pai para comigo conservava que este que de arbitrário imerecido que o caracterizava e que provinha de que, em geral, sua atitude obedecia antes a circunstâncias fortuitas que um plano premeditado. Talvez até aquilo a que eu chamava sua severidade, quando me mandava deitar, merecesse menos esse nome do que a severidade de minha mãe ou de minha avó. Pois a natureza de meu pai, mais diferente da minha em certos pontos do que a natureza delas, provavelmente não havia adivinhado até então o quanto eu sofria todas as noites. Coisa que minha mãe e minha avó muito bem sabiam. Mas as duas me amavam o bastante para não consentir que me fosse poupado sofrimento. Pois queriam ensinar-me a dominá-lo, a fim de diminuir minha sensibilidade nervosa e fortalecer minha vontade. Quando meu pai, cuja afeição por mim era de outra espécie, não sei se teria ele tal coragem. Logo que compreendeu que eu sofria, dissera à minha mãe, vai consolá-lo. Mamãe ficou aquela noite em meu quarto, e como para não prejudicar com nenhum remorso aquela hora tão diferente das que eu tinha o direito de esperar, quando Françoise, né, que é a empregada, ao compreender que se passava alguma coisa de extraordinário ao ver mamãe sentada junto de mim, com a minha mão na sua e deixando-me chorar sem ralhar-me, perguntou-lhe, mas senhora, que tem o patrãozinho para chorar assim? E mamãe lhe respondeu, nem ele mesmo sabe, Françoise, está nervoso. Prepare-me depressa a cama grande e vai deitar-se. Então a gente vai percebendo, ele se sente também, quando a Françoise chama ele de patrãozinho, ele se sente homem, fui tratado como um homem e tal. Então a gente vai perceber. Essa me escuta, que há uma disputa no lugar, para ocupar o lugar do pai no amor da mãe. Isso. Então, ele vai falando, né, que ele vai fazendo coisas que o pai dele não gosta que ele faça. Né? Então, a minha hipótese é que existe essa rivalidade, ele está rivalizando com o pai. Entendi. Para capturar o amor da mãe. Ele tirou a mãe do quarto do pai e conseguiu fazer com que a mãe dormisse com ele aquela noite. Entendi. Exato. E aí tem uma questão, né, que um dos livros que a avó dá, né, que a mãe fala, bom, já que você está sem sono, eu também
vamos abrir os livros que você vai ganhar depois de amanhã, que a sua avó, né, comprou de presente de aniversário, e são 3 livros, né, que a avó vai dar de presente, e aí, tudo bem, né, nota do editor aqui da minha edição, Romances Campestres, de George Sand, François Le Champy, que a mãe lerá para ele, remete justamente ao amor incestuoso entre filho e sua mãe adotiva. Então, quer dizer, tem essa questão aí, né, esse complexo de Édipo aí, bem presente na obra. Bom, eu li tudo meio correndo ainda. A Wanda é uma corridona. Cheguei correndo aí. Mas eu estou impressionada como ele consegue navegar entre o passado e o futuro, e ao mesmo tempo ele consegue ilustrar assim umas, não sei como explicar isso, mas ele consegue sair da história e, por exemplo, aquela hora eu dei muita risada quando ele fala que a Françoise vai oferecer para ele uma sopa ou um chá de consolo porque a mãe não vai subir. E ele compara com um garçom servindo um uísque para o amado que sei lá, a amada não desceu na festa, né? Então, novamente, ele parte desse viés amoroso. Isso, exatamente. Esse recorte. Eu acho muito bacana, porque é isso, né? Ele tá tendo lembranças dele criança, mas ele faz alusões a coisas, né, durante a vida, de pessoas, de casos. E de fora da história em si, né? Muito legal. É bem amplo o pensamento dele, né? Durante páginas e páginas ele fica ali divagando quase que filosofando, né, sobre a existência e sobre as memórias, assim, que a gente sempre tem essa coisa saudosista, né? Ah, não, mas naquela época as coisas eram melhores. Eram mesmo, né? Ou será que eu só tenho essa memória daqueles momentos que ficaram e o resto que era tedioso e cotidiano eu deixei passar, né? Gente, mas ele é tão saudosista, né? Eu acho que essa melancolia, esse saudosismo, nossa senhora. Mas nem mesmo com referência às mais insignificantes coisas da vida, somos nós um todo materialmente constituído, idêntico para toda a gente, e que de cada qual não tem mais o que tomar conhecimento, como se tratasse de um livro de contas ou de um testamento. Nossa personalidade social é uma criação do pensamento alheio. Perfeito, ia trazer esse mesmo recorte, porque eu acho que isso é uma questão que eu acho que vai cercando todo mundo, né? O que os outros vão pensar, como os outros me veem, como, né? Eu acho que isso é uma questão que passa, é uma questão comum de todo mundo. E como eu vou me colocar frente ao que o outro pensa, né? Vou me submeter para poder agradar. Eu acho que essa é uma questão. E você pensar, é isso mesmo, que a nossa personalidade é fruto do pensamento do outro, não necessariamente até chegar o outro para a gente vê muito da gente mesmo no outro. Eu gostei muito de ler Germinal, que é um livro bastante descritivo, mas não chega aos pés do Caminho de Plano. Ele é mais direto. Ele é mais... Porque a partir da segunda parte de Germinal, ele é mais ação, drama, choro, morte e depressão. Porque ele não descreve por 9 páginas o ato de acordar, né? Só que, assim como o Germinal era bonito, o Caminho do Sono está sendo muito bonito também. Porque ele tá colocando coisas cotidianas da vida, só que de uma forma tão detalhada que a gente normalmente não vê. Então, eu tô achando isso muito bonito agora. Eu tô me acostumando ainda à escrita, mas eu acho que eu vou gostar muito desse livro no final. Eu saí de um livro que era meio filosófico, né, que eu falei para vocês, estou entrando em outro, então eu já estou desse ritmo. Então, talvez para alguns leitores essa filosofia toda pode dar uma cansada. Por isso que eu acho que eu fiz bem, né, da gente separar, né, um pouquinho esses capítulos para a gente poder degustar. Eu acho que tem bastante coisa em cada parágrafo ali, tem coisas importantes. E essas sutilezas
né, Pedro, que passam batido mais ou menos, porque um aspecto, sei lá, olfativo, né, em algum momento isso é resgatado, precipitado por coisas, né, mínimas, seja através de um sonho, seja através de um lugar que te remete a outro. Então eu acho que esse é muito o trabalho do livro, né? E assim, então assim, para a gente fechar hoje, né? Esse vai ser um corte especial, né? Um extra, uma extra leitura, porque a nossa data oficial é mais para frente, só para a gente não perder. E aí eu queria pedir para vocês que estão assistindo esse corte, se inscreve no canal, vai ajudar bastante a gente. Deixa um like se gostou. Conta um pouquinho para a gente da experiência que está sendo a leitura para vocês até agora. E eu posso dizer que eu estou adorando, né? Então, não sei se as 500 páginas vão se passar tão facilmente como agora, mas eu acho que lendo com tranquilidade a gente consegue ter esse tempo para respirar. Eu acho que para isso, para mim, foi importante. Porque eu li um pouquinho aqui, um pouquinho ali, voltava. Então, o tempo para mim foi interessante.